Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 26 de janeiro, terça-feira. Hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, que foram discípulos de Paulo. São Timóteo e São Tito foram fiéis colaboradores de Paulo o apóstolo e destinatário das cartas escritas por ele. Cartas pastorais. Paulo os instruiu nos serviços e ministérios dentro da comunidade cristã. A igreja nascente acolheu homens e mulheres inteiramente entregues pela causa do reino. É deste modo que a verdade de Cristo chega até nós hoje e nos desperta para o nosso compromisso missionário. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Na semana passada nós vimos que Jesus chamou para si 12 e os instruiu. Hoje ele envia 72. Logicamente é um número simbólico. Lembremos que Moisés também compartilhou do seu espírito a 72 anciãos. Então aqui é um número simbólico. Jesus percebe que ele não poderia centrar-se somente nos 12, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Esse texto muitas vezes é utilizado somente para expressar a necessidade de rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas. Não é somente para isso. Os trabalhadores da messe não são somente padres, freis ou irmãs e irmãos. Todo o cristão batizado, ele é chamado a trabalhar na messe do Senhor. Nós estamos todos inseridos nesses 72 discípulos, que representam aqueles que são dispostos a colaborar para a construção do reino de Deus. E esses discípulos, ou seja, todos nós, como discípulos e missionários de Jesus Cristo, devemos conscientizar que o trabalho pelo reino deve ser feito da melhor forma possível. Ou seja, nós temos que nos dedicar a esse serviço e não pensar em nós mesmos. Tanto que ele deixa bem claro quais são os requisitos que os seus discípulos e missionários devem seguir. Primeiro, desejar a paz. Depois, comer daquilo que tiver. Não ficar pulando de casa em casa, achando a melhor casa para acomodação. Não. Nós devemos confiar plenamente em Deus e entender que o nosso trabalho é um trabalho voluntário para a construção do reino de Deus. O grande problema hoje é que as pessoas, muitas vezes, não querem mais compromisso. Muito menos um trabalho voluntário. Muitas vezes as pessoas, onde se estiver trabalhando que se ofereça dinheiro, elas se propõem a fazer. Mas trabalho voluntário, ou seja, trabalhar um pouco pela causa do reino ou para o bem do próximo, muitas vezes é colocado de lado, em detrimento a uma visão consumista, onde eu trabalho por dinheiro, eu não trabalho de graça. Aqui entra um aspecto da doação pelo outro. Todo o trabalho voluntário é uma doação ao outro, seja ele dentro de uma comunidade cristã, ou seja ele através de ONGs espalhados pelo Brasil inteiro. O trabalho voluntário é uma doação. Eu não posso exigir que essa doação tenha um caráter financeiro, senão se torna um emprego, uma prestação de serviço e não uma doação. Então, queridos irmãos e irmãs, é compreender que somos chamados a nos doar pela causa do reino, dentro da nossa comunidade, fora da nossa comunidade. Nós, como cristãos, devemos atuar no mundo como aqueles que anunciam o Cristo com a nossa vida, com o nosso procedimento e com as nossas palavras. Busquemos sempre nos tornar discípulos, porque a messe é grande e nós somos poucos.
Sim, realmente somos poucos. Apesar de uma sociedade como a nossa, em que quase 80 e poucos por cento da população se afirma ser cristã, é algo muito triste de ver que as nossas comunidades muitas vezes têm dificuldade de exercer os seus trabalhos pastorais, porque muitos não querem um compromisso. O grande problema disso é que o reino de Deus cada vez mais vai sendo anunciado de maneira devagar. E o que acontece com isso? Ele não vai crescendo na medida que deveria de crescer. A mensagem cristã acaba não chegando aos corações que deveria chegar. E isso retarda a instauração do reino de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!